Jovens e velhos santistas, o Santos segue se preparando para a estreia de quinta-feira contra o Mirassol, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, transmissão da Cazé TV. Esse aqui é um conteúdo rápido, porque depois a gente vai ter uma outra conversa mais aprofundada a respeito do que vai ser essa partida no nosso pré-jogo. Mas, eu repito, tem alguns assuntos que são importantes de serem tratados porque o clube divulgou, ou pelo menos deixou vazar, a lista dos relacionados, dos inscritos no Campeonato Paulista. No primeiro momento, a ausência notada principalmente foi a do Gil. Mas na noite desta terça-feira, o De Olho no Peixe trouxe a informação de que foi feita uma alteração na lista e o Gil foi incluído de última hora. Só queria entender o porquê que o Gil não fez parte desta primeira lista. Mas enfim. E vamos falar também do time provável do Santos, que tem a volta do Lucas Braga. Time provável, né? Tava usando o Ian e tal, de repente põe o Lucas Braga. Vou falar rapidinho sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Esse conteúdo é em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e também Exatec Informática. Na descrição do vídeo tem todas as informações dos nossos apoiadores. E o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Como eu disse, um vídeo rápido aqui para falar destes assuntos, uma atualização rápida de alguns temas que surgiram nesta terça-feira. Começar aqui pela questão da lista, né, dos inscritos. A primeira lista constavam os seguintes nomes, veja só: goleiros Diógenes, Brazão e João Paulo. Zagueiros Bastos, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Luizão. O Gil não constava nessa lista, e aí a informação que surgiu nos bastidores é que o Santos ia fazer inscrições à medida do tempo, né? Ele ia provavelmente inscrever alguns outros jogadores, pode inscrever alguns outros jogadores depois. Mas assim, eu acharia normal o Patrick não estar nessa primeira lista. Agora o Gil não, a não ser que tenha alguma coisa engatilhada de negociação para ele, enfim. Ele não deve ser titular, inclusive, na quinta-feira. E aí, como eu disse, o De Olho no Peixe trouxe essa informação de que foi feita uma revisão, uma alteração, e o Gil está nesta relação aqui dos inscritos neste primeiro momento do Campeonato Paulista. Os laterais, o Escobar, o Rainer e o Léo Godoy. Calma que eu vou explicar porque tem a lista A e a lista B. Essa é a lista A. Meio-campistas, Pituca, Schmidt, Patrick, Tassiano e Rincon. Atacantes, Guilherme, Lucas Braga, Wendel e Soteldo. Aí tem a lista B, que é para jogadores jovens, né? Os laterais, Sherman, Souza e Kevson. Os meio-campistas, Ian e Miguelito. E o atacante, Luca Meireles. Imagino que esses meninos, alguns deles inclusive constem, já, alguns titulares. Acho que o Sherman pode ser titular, né? E o Luca Meireles aí no banco de reservas, além do Ian, que estava treinando com o Caixinha. E aí o Lucas Mussetti trouxe no início da tarde desta terça-feira uma mudança tática, né? Porque eu repito, o Caixinha estava treinando com 3 volantes ali com o Ian, e de repente ele colocou o Lucas Braga, né? Colocou o Lucas Braga e colocou o Soteldo como meia. Lucas Braga voltando do Japão, do Shimizu S-Pulse, não ficou por lá, teve por empréstimo no Japão. Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy e Tassiano podem ficar à disposição, podem ficar no banco junto com o Gil, né? O Tiquinho Soares ainda não foi anunciado, o Barreal nem chegou ainda, fora todos aqueles outros nomes que se fala nos bastidores e no noticiário e que ainda não foram concretizados. E aí tem um time provável aqui com Gabriel Brazão, né? Ao que tudo indica vai ganhando a disputa com o João Paulo nesse primeiro momento, Sherman, o Basso e o Luan Pérez, e o Escobar, o Tomás Rincon, tomando o lugar do Schmidt, o Diego Pituca e o Soteldo, aí na frente o Lucas Braga pela direita, né? O Wendel e o Guilherme pelo lado esquerdo, onde ele gosta de jogar mais. Eu vi muito torcedor bravo com a escalação do Lucas Braga, mas é impressionante, todo treinador adora o Lucas Braga, né? Todos os que passaram pelo Santos ou escalavam o Lucas Braga como titular, ou usavam este jogador com frequência. Por quê? Porque o Lucas Braga é um jogador tático, né? Os treinadores gostam de jogadores táticos. É aquele que pode não brilhar, é aquele que tecnicamente, por exemplo, é inferior ao Otero, que aliás já fez um lance lá estreando pelo Nacional, que deu um drible aqui, ali, uma jogada meio cheia de brilhos e detalhes e tal, né?
Tecnicamente o Otero é mais jogador que o Lucas Braga, mas os treinadores acham que para a função tática o Lucas Braga é melhor. E o Caixinha, pelo jeito, também, né? Mesmo ele jogando pelo lado direito, que é onde ele não gosta tanto de atuar. Mas volta, marca o lateral. E aqui talvez tenha uma explicação do porquê. Porque o Soteldo, por mais que ele volte para recompor, ele não volta tanto assim, né? E como é um desperdício deixar o Soteldo na ponta voltando para marcar lateral, o Soteldo vai para o meio. Só que para compensar a sombra que o Soteldo faz quando ele joga no meio, você precisa ter dois secretários de lateral, ó, daquele jeito. Então vai ter um secretário de lateral de um lado, que é o Guilherme, o Lucas Braga do outro. Ele deve recompor com uma linha de 4 ali no meio, esses dois, e o Pituca e o Rincon mais centralizados. Inclusive, talvez isso explique a entrada do Rincon, porque aí você tem um volante destro e um volante canhoto. E aí o Soteldo fica livre, lá igual o rabo de vaca, para um lado e para o outro, junto com o Wendel na frente. É a explicação que eu vejo. Talvez a presença do Lucas Braga seja uma necessidade tática para a escalação do Soteldo nesta posição, enquanto o Santos não tem um meia, né? Se é que vai ter, porque o Caixinha tem lá o jeito dele de montar o time. Então, repetindo, Gabriel Brazão, Sherman, Basso, Luan Pérez, Escobar, Tomás Rincon, Diego Pituca, Soteldo, Lucas Braga, Guilherme Wendel. Acho até que o Basso vai jogar porque tem algum entrosamento com o Luan Pérez. O Zé Ivaldo e o Luizão, que foram apresentados, inclusive, nesta terça-feira, né? Assisti a coletiva deles, aquela coisa meio proforme, né? Sem nenhuma grande novidade na coletiva dos dois, nem vale a pena fazer um react, um vídeo sobre isso, porque foram coletivas muito tranquilas, assim, com... Apesar de eu ter achado o menino Luizão bem ponderado, assim, né? O jeito de falar muito tranquilo. Mas enfim, vamos aguardar mais a desta quarta-feira, que vai ser o Tassiano e o Léo Godoy, né? O Tassiano vai ter muitas perguntas para responder, o Léo Godoy talvez tenha que responder sobre o Hellraiser, né, o amigo dele. Vamos ver, ali talvez seja uma coletiva mais interessante. Enfim, então tiveram os jogadores dando essa coletiva e um dos dois podia ter tomar o lugar do Basso. Mas acho que até por uma questão de entrosamento e dos dois, né? O Luizão teve também, acho que ele teve virose também, ou foi só o Luan Pérez? E o Zé Ivaldo também chegou agora, porque pelo jeito que o Caixinha explicou, o Santos joga com linhas mais altas, compactado. Então o zagueiro vai ter que ser rápido. Isso talvez também explique o motivo do Gil não ser titular, né? Ele precisa de zagueiros que coloquem velocidade. E velocidade não é muito forte do Basso, né? Não sei não. Tomara que dê certo, né? A gente fica com essa expectativa e ver como é que vai ser o banco. O banco de reservas vai ser, diante desses inscritos aqui, ó. Deixa eu ver. O João Paulo, o Zé Ivaldo provavelmente, até o Gil, né? O Souza, o Léo Godoy, dois laterais esquerdos, não sei, um ou outro. Estou em dúvida aqui. O Schmidt vai ficar no banco, eu acho que o Miguelito fica, o Tassiano fica, né? O Luca Meireles vai ficar. O Ian estava jogando como titular, então imagino que não seja nada muito diferente disso, né? A composição do banco de reservas também. Então, basicamente, neste momento era isso, né? A lista dos inscritos, que ela pode mudar, ela pode ser alterada ao longo da competição, né? Dá para você, no primeiro momento, ir aumentando, você pode aumentar contratando jogadores, deixando camisa reservada e tal. E esse time provável aí, com essas... Estou aqui fazendo uma conjectura tática. O porquê do Soteldo no meio e porquê o Lucas Braga de volta na ponta, porque talvez ele seja o jogador que vai dar liberdade para o Soteldo. Aliás, era assim no time do Cuca, da Libertadores, lembram? E aí ele estragou tudo tirando o Lucas Braga para botar o Sandri na final. É isso. Tá bom, meus caros? Claro que ao longo desta quarta-feira, tendo alguma outra novidade, a gente traz por aqui. E depois, mais para frente, temos o pré-jogo, o primeiro pré-jogo do ano.
Santos e Mirassol, que será na quinta-feira na Vila Belmiro, com o gramado, olha, o presidente falou que ia estar bom, mas até as imagens divulgadas nesta terça-feira não estava bom não. Tomara que o Morrinho Artilheiro não seja nosso inimigo, seja nosso aliado nesse jogo, tá bom? Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.